como eu falaria para a igreja, ao mesmo tempo para deixar a igreja avisada de que pode ser o Mar Vermelho, mas que pode ser outro mar, tá bom? Então eu falo, olha, quando Israel saiu do Egito, ele atravessou o mar. Algumas traduções dizem Mar Vermelho, outras dizem Mar dos Juncos, existem divisões aí entre os intérpretes, mas o importante é que Deus fez um milagre, abrindo, tá bom, as águas de um mar para que Israel fechasse essas águas quando o exército egípcio fosse passar. Pronto, eu não defini, porque nós não podemos definir, garantir que realmente não existia há 3.500 anos atrás um tipo de junco que crescesse em água salgada, né? Mas assim, o mais provável, por tudo que se conhece, é que realmente eles não teriam atravessado o Mar Vermelho. Por isso, depois vocês peguem alguns mapas, o mapa, por exemplo, da CPAD, ou os mapas que tem em Bíblias, vocês vão ver que a maioria deles coloca realmente a linha por fora do Mar Vermelho, tá bom? Por causa dessa questão do hebraico. Bom, então agora vamos para a página 16, falar aí sobre o cativeiro egípcio e sobre a duração desse período, tá bom? Qual o nome do mapa? Peregrinação. Então, capítulo 1, a duração do cativeiro egípcio. Então, desde que José foi levado escravo para o Egito e Jacó, então se diz mais ou menos que o cativeiro egípcio durou cerca de 400 anos, é o que Estevão fala em Atos 7,6. Vocês vão encontrar datas também diferentes para esse período, tá ok? Os egípcios descendiam de Cã, filho de Noé. Egito é um termo grego que equivale ao hebraico Mizraim, tá bom? E como eu disse, esse nome ele foi dado àquela terra ali cerca de 300 anos antes de Cristo, 1.200 anos depois do Êxodo, tá ok? Capítulo 2, a origem do Império Egípcio. As datas quanto à origem deste império são incertas. Depois, se vocês quiserem anotar, o achado arqueológico mais antigo daquela região foi um achado chamado Paleta de Narmer. Teria sido o primeiro rei daquela região e é assim praticamente o achado mais antigo da história da humanidade. Existe um que eles estão falando agora entre os sumérios de 3.300 a.C., mas esse de 3.200, né, uma escultura feita em pedra, então é algo bem seguro, tá bom? Então essa seria a data dos habitantes daquela região ali, a Paleta de Narmer. Então Narmer teria sido o primeiro homem que conseguiu unir, tá bom? E formar um império, ou seja, dominar as outras, oprimir e dizer agora eu sou o rei de todos vocês, tá bom? O Egito aparece sempre como uma terra fértil, para onde os povos correm para fugir da fome. Foi assim com Abraão e com Jacó. Esta fertilidade é normalmente atribuída ao rio Nilo. Por quê? O rio Nilo ele tem umas enchentes que ele ocorre, tá bom? E eles tinham uma forma de identificar essa enchente, porque ela ocorria numa região de 60 quilômetros. Então, é a caminhada do Rio de Janeiro até aqui, né? Tá bom? Então, quer dizer, eles tinham que sair antes dessa enchente, e eles identificavam isso pela mudança das estrelas, e principalmente a estrela Sírius, que eles chamavam de estrela da manhã, tá bom? E quando aquela estrela aparecia de manhã cedo, tá ok? Eles sabiam que estava na hora deles zarparem fora, porque a enchente do Nilo iria começar, né? Porque todas as coisas nós vemos que funcionam como um grande relógio, tá bom? Que nós temos como testemunho de que tudo isso foi organizado, tá bom? Pelo nosso Deus. Capítulo 3, os Ixos. Bom, esse capítulo aí um pouco longo, é um dado histórico interessante para vocês estudarem, porque Ixos, segundo a história, foi um povo semita, tá bom? Que eles dominaram aquela região do Egito. Vamos lembrar que nós estamos assim há cerca de 800 anos, no momento do Êxodo, nós estamos cerca de 800 anos depois do dilúvio, tá bom? Então, se o dilúvio destruiu todos os povos que existiam, os descendentes de Sete, os descendentes de Caim, tá bom? Então, a população estava novamente voltando a crescer. José teria descido ao Egito ali próximo do ano 1800, 1700,
tá bom? Ou seja, isso seria 500, 600 anos depois do dilúvio, tá bom? Começando do zero as civilizações. Então, diz que nessa época teve um povo chamado Ixo, que eles vieram e oprimiram os egípcios, dominaram aquela região, porque era uma região muito cobiçada, tá ok? E os Ixos, eles viveriam ao norte de Canaã, é o que diz a história. Eles não aparecem na história bíblica, mas é interessante depois vocês lerem esse parágrafo e pesquisarem sobre eles, porque alguns colocam a possibilidade de aquele faraó que existia nos dias de José ser, na verdade, um dominador externo, um Ixo. E como eles eram semitas e José também era um semita, isso teria até facilitado para colocar José como governador. Isso é hipótese também, tá bom? Mas, quer dizer, tudo que nós tivermos assim de hipótese é importante nós colocarmos na mesa, porque a arqueologia está tendo achados aí a cada dia, irmãos, tá bom? Até hoje, vocês vendo aquele documentário que eu falei, tem arqueólogos que dizem que não existe nenhuma evidência do êxodo, mas já tem arqueólogo que diz que existe sim evidência de que Israel habitou no Egito, que existe evidência do êxodo, tá bom? Então, hoje eles estão divididos. É importante nós acompanharmos. Do êxodo para trás, tá bom? Principalmente do patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, hoje a arqueologia não tem nenhuma hipótese sequer. De José tem hipótese, vocês vão ver aí nesse documentário, tá bom? Mas, por exemplo, de Abraão não existe. E até, se vocês quiserem anotar uma frase, a frase saiu, é uma frase muito errada, mas é interessante vocês pesquisarem e lerem até esses erros, na minha interpretação errada, né? Mas foi na revista Super Interessante. Ela escreveu assim, e se ficar provado que Abraão não existiu? Foi uma pergunta, né? Ele estava dizendo o seguinte, se Abraão é uma lenda, como alguns estão sugerindo, tá bom? Qual a influência disso no mundo atual, já que nós temos aí 3 grandes religiões que derivam do monoteísmo de Abraão? Só que essa frase, ela é irracional, né? Se alguém não existiu, você não tem como provar que ele não existiu. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, Levi, pastor Levi, vamos tentar provar que Saci Pererê não existe? Eu acredito que Saci Pererê não existe, exatamente pelo fato de eu acreditar que ele não existe, eu sei que tudo que não existe não tem como ser gerado prova da sua inexistência. Você pode até dizer o seguinte, olha, eu não consegui provar que ele existe, mas você conseguir provar que algo não existe, isso é irracional, né? Não tem como, não tem como. Mas saiu na revista Super Interessante tem uns 10 anos.